Estamos de regresso e com a prometida entrevista a João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar connosco. Começo por lhe perguntar se a manutenção de Rita Giudice na pasta da Justiça se é uma boa opção. Eu creio que sim. Considerando o que tem vindo a ser feito na área da Justiça, eu entendo que a senhora Ministra tem feito um trabalho que, de facto, tem identificado problemas e tem procurado resolvê-los. A contratação dos conservadores, o apaziguar dos ânimos relativamente às greves que existiam dos oficiais de justiça. Naturalmente, ela não conseguiu ainda suprir as falhas que são evidentes nos tribunais, porque não há oficiais de justiça e faltam em muitas secções. É um problema que tem que ser combatido com incentivos, com medidas que permitam às pessoas encarar a carreira do oficial de justiça como uma carreira que tem futuro. Mas o facto de ter havido passos positivos leva-me a crer que é uma boa opção a sua manutenção no cargo. E nesta renovação do Governo, quais podem ser os principais desafios para a Ministra ou as preocupações que são primordiais? Eu creio que o tema da reforma da Justiça, que já se mantém desde que eu era estudante de Direito, só para ver a antiguidade, é um tema que não deve continuar a ser abordado como a Justiça em geral. Porque se nós quisermos reformar a Justiça, não vamos reformar nada. Temos que pegar em setores da Justiça e procurar melhorar esses setores. A senhora Ministra tem dedicado uma particular atenção à violência doméstica e aos problemas das famílias. Eu entendo que a área da família e das crianças merece uma atenção especial porque o nosso futuro depende daquela área. E temos que ver que a Justiça passa a imagem que se resume aos casos mediáticos. Ora, não é assim. Os casos que mais tocam na vida das pessoas são os que se prendem com as famílias e com as crianças. Tocam as vidas de todos nós. E é esse problema que temos que enfrentar. Não nos podemos preocupar só com as crianças quando elas assaltarem as nossas casas mais velhas ou quando assaltarem os nossos carros. Tem que ser agora que temos que investir, parece-me, porque não é admissível que haja crianças sozinhas numa sala de espera quando os tribunais não têm aquelas salas de acompanhamento de crianças, por exemplo. Portanto, esse tem de ser um investimento eu acho que sim. Temos que começar em algum lado. E eu entendo que a área que mais toca a vida das pessoas é efetivamente a área da família e das crianças. Senhor Bastonário, olhemos também para a nova Ministra, assim que é da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, até aqui provedora de Justiça. O que é que lhe parece esta escolha? Eu penso que é uma escolha humanista. Nós estamos com uma grave crise que ninguém pode negar na área da imigração. Basta olhar para a AIMA e para o atendimento que existe atualmente e perceber que, de facto, parece que há uma preocupação de assegurar que, não obstante se querer fazer cumprir a lei, como tem vindo a ocorrer, o que temos verificado é que, ao escolher uma pessoa que é provedora de justiça e que tem defendido os direitos e tem pautado a sua conduta por essa defesa como convém... Mas poderia ter aqui um perfil mais adequado para a área da justiça? E, eventualmente, poderia, mas eu diria que também estará bem aqui se conseguir ter a capacidade, a competência, creio que terá, e tiver a força necessária para tentar colocar alguma ordem na AIMA, porque não é admissível... Um dos temas críticos desta pasta claramente, é a imigração. Claramente, não é admissível, por exemplo, que os advogados não possam consultar processos. É ilegal, além do mais. Não é admissível que os advogados, por exemplo, tenham 10 senhas. Não é admissível que haja pessoas a dormir à porta da AIMA e que não consigam, muitas vezes, ser atendidas. Um serviço público não pode ser isto. E eu creio que há que olhar para uma associação pública como a Ordem dos Advogados e perceber que nós podemos ser parte da solução. Porque nós, como sabe, um advogado pode representar pessoas na ordem das centenas. E isto significa o quê? Significa que, se for um advogado, há centenas de pessoas que não vão à AIMA e que podem permitir um atendimento mais eficiente, e é por isso que nós temos vindo a defender a necessidade de ser criada uma ligação digital dos advogados através da sua ordem com a AIMA, no sentido de facultar mecanismos aos advogados mais eficazes no contacto com a AIMA e facilitar o trabalho da AIMA. E irá insistir nessa tecla, manifestar também seguramente essa questão à nova Ministra? Seguramente. Acho que até na área da Justiça nós podemos ajudar, por exemplo, a resolver os problemas das conservatórias, tendo uma ligação por via de uma plataforma que pode inclusivamente ser custeada pela Ordem dos Advogados e que nós pretendemos que seja colocada em prática caso os ministérios assim o aceitem.
Na provedoria terá lidado seguramente com muitas queixas. Encaixa o perfil da nova ministra naquela que é a política de imigração? Eu creio que sim, porque eu creio que a política de imigração, já todos percebemos que é uma grande preocupação de todos nós, mas nós não deixamos de ser um Estado de Direito e ter alguém que defendeu os direitos das pessoas é, creio, uma garantia de que esses direitos serão respeitados, porque uma coisa nós temos que perceber, se a pessoa está verdadeiramente ilegal, não pode permanecer. Agora, se nós vimos situações em que há decisões que não são coerentes com outras que são tomadas noutros processos, já me parece que há que olhar para a situação e, eventualmente... Mas considera que tem existido aqui contradições ou... Eu, para já, o que eu tenho assistido é que nós não podemos esquecer que há muita documentação que se perde no meio desta burocracia e do tempo que demorou a colocar ordem na casa. Portanto, eu não quero aceitar, nem posso aceitar que haja pessoas que possam ter tido a documentação e que tenham a documentação e que estejam com decisões de expulsão do país porque, entretanto, a AIMA perdeu os papéis. Porque na nossa prática diária há muitas situações em que, repare, se eu entrego um papel há 5 anos, o papel agora já não estará válido e muitas das vezes já nem existe na AIMA. E nós temos que perceber que a AIMA precisa de um investimento. Sabia, por exemplo, que... Como é que define o que está a acontecer na AIMA neste momento? Uma tempestade perfeita, porque, repare, tivemos um serviço para acabar durante 2 anos, que foi o CEF, que sabia que ia acabar, mas ia acabando, com a desmotivação inerente a quem lá trabalhava. Os processos foram-se acumulando. Tivemos a manifestação de interesse que contribuiu para um avolumar de pedidos no CEF na altura. E a AIMA, quando entra, tem uma situação verdadeiramente caótica e, até agora, eu diria que ainda não houve um impulso decisivo. Não é admissível, por exemplo, que a AIMA, em Lisboa, na Augusta Aguiar, ainda faça digitalizações manuais, que não tenham um alimentador automático, quando são muitas as folhas que têm que fotocopiar. Muitas vezes pedem aos advogados... E todas essas questões devem ser aceleradas? Têm que ser aceleradas, porque senão vamos continuar com isto. O problema, neste momento, da imigração em Portugal é que não há uma resposta rápida aos processos. Prejudica todos. Prejudica todos os cidadãos que querem a sua legalização e que, de facto, não conseguem um agendamento. É essencial investir também nessa área, porque é a única forma que nós temos de conseguir pôr ordem na casa. Considera que a comunicação será mais fácil agora do que era com Margarida Velasco? Eu quero acreditar que sim, mas também é preciso dar meios à Sra. Ministra e à AIMA para que ela também possa fazer o seu trabalho eficazmente. E principalmente, creio que há que olhar para a Ordem dos Advogados como um parceiro que poderá ajudar na resolução dos problemas. Que balanço consegue fazer de Maria Lúcia Amaral como provedora de justiça? O provedor de justiça tem sempre um papel, diria que é bastante ingrato, porque acaba por fazer recomendações e chamar a atenção para muitas situações, mas os efeitos práticos não são tão visíveis quanto provavelmente deveriam ser, até porque as pessoas, em geral, desconhecem o papel do provedor de justiça e não estão sensibilizadas para a influência que pode exercer. Eu considero que o papel do provedor de justiça deveria ser mais valorizado na sociedade portuguesa e a sua comunicação deveria ser mais conhecida de todos. E agora terá um papel ainda de maior peso, como Ministra da Administração Interna. Até porque, se formos ver o passado das ministras, que ultimamente têm sido, da Administração Interna, não tem sido particularmente fácil, são sempre ministros com uma grande dificuldade política, porque os problemas são sempre muitos e é difícil, muitas vezes, lidar com a própria comunicação social. E a expectativa para agora? É que seja diferente a partir de agora? Eu espero que sim. Eu sou um otimista por natureza, como alguém dizia, e acredito que as pessoas têm boa vontade e querem resolver os problemas, assim como na área da justiça. Eu considero que, mesmo os problemas que se verificam atualmente na advocacia, eu entendo que existem todas as condições para melhorar os problemas crónicos, como a segurança social ou a SEPAS, como o apoio judiciário. Temos as condições para melhorar o sistema, quer para os advogados, quer para o próprio cidadão que utiliza o serviço. Sr. Bastonário, boa noite. Agradeço a presença na grande edição. Muito obrigado.